Pessoal, hoje a gente vai ver a sessão 4.1, tá? É, Deixa eu ver se vai entrar mais um pouquinho de gente aí. Eu vou abrindo aqui o, o assunto de hoje e já já a gente começa, tá? Então, pessoal, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, gente, motores monofásicos, seção 4.1 lá do livro, tá? Então, agora a gente vai ver esse tipo de motor. É um motor muito comum, né? Espera um momentinho, deixa eu ver aqui. Tem alguém querendo entrar na sala. Ele é um motor muito comum e é um motor que a gente normalmente usa em bomba, que normalmente os motores que a gente usa comercialmente falando, em situações onde a gente tem uma carga instalada relativamente baixa, que é residencial, né? A gente usa motores desse tipo, né? O motor trifásico, fazendo um paralelo, com motor monofásico, obviamente tem uma fase só, e do ponto de vista do funcionamento, o motor trifásico ele tem um motor já por um campo magnético girante dado pelo trifásico, a composição vetorial das três fases, ele tem por si só, já naturalmente, um campo magnético girante que faz ele funcionar, né? O motor monofásico, ele não vai ter essa característica. Pessoal, espera um momentinho, tem mais gente entrando aqui. Então, essa característica básica aí. E como que a gente faz um motor monofásico funcionar? Porque no início, né, quando você liga ele só tem uma fase. Essa uma fase é como dizer, é como se fosse um campo magnético subindo e descendo, um campo magnético pulsante. E ele não tem a capacidade de dar esse torque inicial no motor, né? Então, como aqui já peguei lá do nosso livro, ele não vai possuir esse torque de partida do que tem naturalmente no motor trifásico, né? Então a gente tem que ter um artifício, uma maneira de fazer esse motor trifásico, desse motor monofásico, dar esse torque de partida, né? O que a gente faz na prática, você pode, em um caso mais extremo, de pegar o eixo e rodar, o que não é muito usual, né? Ou você usa um capacitor para fazer uma defasagem, vamos dizer assim, artificial entre uma fase, entre um enrolamento e outro, que a gente vai ver, né?
o motor monofásico ele tem dois enrolamentos, na maioria das construções, dos tipos, né? Um que a gente chama de enrolamento de trabalho e outro que a gente chama de enrolamento auxiliar, né? Então a gente normalmente usa o que a gente chama de esse auxílio na partida, exatamente o momento onde a gente usa esse que a gente chama de enrolamento auxiliar. Depois que a gente obtém esse campo magnético girante, artificialmente falando, esse enrolamento auxiliar ele tem uma característica diferente, que já naturalmente vai defasar ele em relação ao campo magnético de trabalho, que a gente diz, é o que vai funcionar direto, né? É o que vai, como o próprio nome diz, vai trabalhar, vai fazer ele funcionar na maioria do tempo, né? E essa ação desse enrolamento auxiliar, ele se dá no início, né? Normalmente no início da ligação do motor, né? E depois que ele consegue esse torque inicial, esse campo magnético ele vai ser estabelecido e ele vai continuar o movimento a partir daí, né? Antes do motor iniciar a rotação, então a gente tem esse campo magnético que é de uma fase só, né? É um campo magnético que sobe e desce. É uma fase só subindo e descendo num determinado momento, em 60 Hz, né? Então, isso aí, só pelo fato dessa fase, você não consegue, na verdade, um motor com uma carga, enfim, já acionando ele, você não consegue dar a partida, né? Então você tem que ter esse artifício aí, como a gente comentou. O motor mais comum é o que a gente chama de fase dividida. É um motor monofásico, normalmente é de indução, né? De indução que a gente tem um enrolamento, que a gente chama que é de um enrolamento e um enrolamento de fase dividida, onde um vai ser o de trabalho e o outro vai ser o auxiliar, tá? Então, como eu falei anteriormente, você pode, se você não tiver, como você não tem esse torque inicial, você pode girar mecanicamente, o que não é usual, né? Lembra muito daquelas situações de que você tem um avião que você girar ele na mão, aqueles filmes antigos. Seria mais ou menos isso. Isso não ocorre na prática, né? Na prática a gente pode fazer uma outra maneira. Não que o motor de avião seja de indução, né? Só um exemplo do que seria esse start aí, né? Então, esse procedimento é feito usando esse esquema de partida que a gente vai ver agora, tá? Ou seja, a gente vai introduzir uma defasagem, né? E usar esse enrolamento auxiliar que a gente comentou para dar esse start, esse torque inicial. Então, divide basicamente em três tipos de motor. A gente vai ver esses dois aqui: o motor de indução de fase dividida, né? E o motor de fase dividida com capacitor, né? Na verdade, o de fase dividida, quando você adiciona um capacitor, que na maioria dos casos é esse motor que a gente usa em casa. Na minha casa eu tenho uma bomba para puxar água do poço. É exatamente esse motor. Esse motor de bomba que você compra, às vezes, que tem uma capinha a mais em cima da carcaça, do estator, aquele ali é o capacitor, né? Que é exatamente para você gerar essa defasagem. Além da defasagem que existe já naturalmente por construção, né, do enrolamento auxiliar. Ele já tem uma reatância e tem uma resistência já diferente do enrolamento de trabalho, que já dá uma certa defasagem nele. Então, nem sempre você precisa desse capacitor. Esse capacitor, na verdade, ele serve para melhorar, vamos dizer assim, colocar em quadratura a corrente e a tensão do motor nessa partida aí, tá? Então a gente vai ver basicamente esse motor de indução com fase dividida e o fase dividida com capacitor, que é o exemplo que a gente vai trabalhar hoje, tá?
Então, o que acontece no motor de fase dividida? Como eu falei, tem o enrolamento de trabalho, o esquema elétrico dele aqui, o diagrama elétrico. Então, eu tenho a tensão, né, de linha, né, a fase, né. Esse enrolamento de partida, ele é ligado na partida só por uma chave centrífuga. O que acontece? Quando o motor, na verdade, atinge uma determinada velocidade, que se não me engano é 80% da velocidade síncrona do motor, essa chave centrífuga ela tem uma mola aqui que segura ela ligada, né? Quando ele atinge essa determinada velocidade de 80% da velocidade síncrona, essa mola, pela força centrífuga, ela vai ser aberta. Essa mola não vai segurar mais essa força centrífuga e vai abrir e vai desligar esse enrolamento de partida, né? Então é uma chave que atua só no início. Quando a velocidade atinge um determinado valor, esse desequilíbrio ocorre e a chave abre automaticamente, tá? Então já é projetada essa chave centrífuga para isso. Nem sempre você tem essa situação. Tem motores onde você pode usar um tiristor também, uma chave sem ser mecânica, né? Porque a chave centrífuga ela é mecânica, né? E mecânica tem aquela série de problemas. Tem o arco voltaico, tem uma coisa de na hora que você chaveia ela, você tem centelhamento, em determinadas situações é mais, com motores maiores, ela é mais problemática, né? Então a situação é essa. Do ponto de vista elétrico, como eu falei, esse enrolamento de partida e esse enrolamento de trabalho, se eles fossem iguais, fossem equilibrados, não existiria esse torque. Então, por natureza, esse enrolamento de partida ele tem uma diferença em termos de reatância e resistência com o enrolamento de trabalho, né, que a gente vai ver nos exemplos, certo? Justamente para dar, vamos dizer, artificialmente essa defasagem que é necessária para você startar, para você dar partida inicial no teu motor, né? Do ponto de vista elétrico, então eu tenho o que acontece, do ponto de vista de elétrico, eu tenho uma tensão e eu tenho duas correntes. Aqui você vê que a corrente no enrolamento principal e no enrolamento auxiliar, elas estão defasadas, porque como eu falei, naturalmente, por construção, elas são de natureza diferente, tem reatâncias e resistência diferente. Normalmente, o enrolamento auxiliar, ele tem uma resistência maior, se não me engano, acho que o fio dele é mais é mais fino, né? Tem uma bitola menor. E ele normalmente ele não funciona durante o tempo todo, né? Como eu falei, é só na partida. Aqui ilustra basicamente aquela velocidade de chaveamento que eu havia comentado com vocês, ó. Quando o conjugado dado, aquele separou o conjugado, que é o torque, devido aos dois enrolamentos, que é combinado aqui, né? Tem o enrolamento principal e auxiliar, um conjunto aqui, né? E o enrolamento principal apenas. Quando ele chega a uma determinada velocidade síncrona, essa chave centrífuga que eu comentei, ela vai abrir, né, e vai passar a existir apenas o enrolamento principal. Você percebe que aqui nesse dado momento a saída passou a ser, ó, só o pontilhado aqui, que é o característico do enrolamento principal, tá? Ele fez uma diferença aqui entre os dois gráficos. Não, então você percebe que o torque ele é não linear, né? Ele chega um momento próximo daquela velocidade, daquele torque dos 80%, ele atinge um pico, né? E nesse pico você chaveia a chave centrífuga, que pode ser, como eu falei, por uma chave centrífuga, né, mecânica, ou pode ser uma chave usando tiristor, né? Chave com dispositivo de potência. Então, naturalmente, a relação corrente dos enrolamentos e tensão é essa aqui, né? Um enrolamento
Normalmente ele é uma bobina, obviamente ele tem resistência também, mas ele é naturalmente uma bobina. Então a corrente no indutor ela é atrasada em relação à tensão, né? Então a gente tem essa característica aqui, né? Que a gente pode modificar eletricamente também falando, adicionando um capacitor em série, que é a segundo exemplo de um motor que a gente vai ver, né? Esse aqui no motor, esse primeiro motor aqui, se você perceber, ele não tem nenhum capacitor em série aqui, certo? Eu posso adicionar um capacitor em série também, que é o segundo tipo de enrolamento de motor de fase dividida, onde a gente pode modificar essa relação entre corrente principal e corrente auxiliar aqui. Tá? Normalmente eu vou mexendo na corrente auxiliar, adicionando um capacitor para colocar essa corrente auxiliar aqui em quadratura, ou seja, em 90 graus com a corrente principal, para justamente melhorar, facilitar esse momento da partida. Tá? É exatamente esse exemplo que a gente vai ver hoje, que é basicamente relembrar alguns cálculos de circuitos elétricos, cálculo com números complexos, enfim, para calcular, em alguns casos, o capacitor necessário, que é o exemplo final, né? O capacitor necessário para uma determinada situação que a gente deseja, né? Mas é basicamente circuitos elétricos, uma revisão, né? Tá, pessoal? Então, a gente viu um motor de fase dividida simples, vamos dizer assim, né? E tem um motor de indução de fase dividida com capacitor de partida, que além da própria natureza do enrolamento auxiliar, de já ser defasado, eu tenho um capacitor de partida para me colocar nessa situação aqui, como eu comentei anteriormente, né? Eu dar uma defasagem de 90 graus entre a corrente do enrolamento principal e a corrente do enrolamento de armadura, certo? Isso aqui, na verdade, vai facilitar a minha partida, né? Quando eu tenho essa situação. Se você percebe, o gráfico ele tem um torque maior com o enrolamento principal e auxiliar nessa situação, tá? Que é diferente do gráfico característico da situação com motor com fase dividida, unicamente com fase dividida, sem capacitor, né? Então eu tenho um torque maior, tenho uma facilidade maior de partida nessa situação, e por isso, na maioria dos casos, né, o que você vai ver vai ser essa situação aqui. Vai ser aquele motor com aquela capinha, aquele redondinho que você normalmente vê em cima do estator, que tem no motor da minha bomba, das bombas que você vê por aí. Tá? Normalmente, sem aquele capacitor, é difícil do motor startar. Ou às vezes nem starta, às vezes nem funciona. Isso tem em ventilador também, se você parar para perceber, se você abrir o seu ventilador de casa, vai ter normalmente um quadradinho, um componente quadradinho lá, que é o capacitor que está conectado lá em série com uma das bobinas, né? Beleza? Então são essas duas situações que a gente vai ver. Na verdade, a gente vai ver mais essa aqui como eu falei, como eu comentei, essa situação com capacitor, ele é mais comum. Tem um também com capacitor com fase dividida e ligação permanente, né? Isso aqui também é uma outra situação que você não tem a chave centrífuga e não tem a chave atiristor. Ela fica funcionando direto, né? Também é uma opção. Tá? Isso aqui parece que eu repeti não, essa aqui é uma outra situação também, que vamos dizer assim, é uma combinação das duas anteriores, né?
que eu tenho um capacitor que fica ligado em paralelo diretamente, na verdade, em série diretamente com o enrolamento auxiliar, e eu tenho uma chave que funciona só na partida com um capacitor também, né? Que me gera uma outra situação característica, mas que, na verdade, é uma situação particular para uma determinada aplicação, né? É um tipo de motor também que pode funcionar. Mas você percebe que todos eles têm essa característica de ter um capacitor e uma chave na maioria dos casos, né? E na maioria dos casos, também essa chave vai ser acionada quando atinge uma determinada velocidade de uma relação velocidade-torque, né? Porque 80% da velocidade síncrona, você percebe que também que se coincide normalmente com o pico de torque do teu motor, né? Então isso aqui é uma característica. E se eu fizesse esse chaveamento com a velocidade de 20%, por exemplo, eu não teria essa situação, né? De repente não conseguiria manter a minha carga mecânica rodando, girando, né? Então, o interessante é que essa velocidade seja em 80% quando eu atinjo o meu torque máximo, né? Existe a coincidência do torque máximo, né? A maioria dos casos, como eu falei. Tá? Aqui é a chave de partida, um exemplo da chave de partida, como ela é acionada, como eu comentei anteriormente, essa chave de partida, ela é a chave centrífuga, né? E é uma ação mecânica aqui que você tem quando ela abre na operação do motor, né? Ela é fechada na partida e abre na operação do motor, né? Justamente para desconectar o enrolamento de partida e só deixar o enrolamento principal funcionando. Eu posso deixar, na maioria dos casos, eu posso deixar, na maioria dos casos eu não digo, né? Em alguns casos, eu posso deixar o enrolamento auxiliar também funcionando. Mas, como eu falei, normalmente ele é construído, né, com um enrolamento de fio, de bitola menor. Em alguns casos você não pode deixar ele, senão você pode queimar esse enrolamento. Então, se essa chave centrífuga não funcionar, o motor vai continuar funcionando, mas pode queimar, em alguns casos, esse enrolamento auxiliar. Tá? Então, o enrolamento auxiliar, devido a essa construção dele, normalmente ele vai ser desligado. Beleza. Deixa eu ver aqui. Pessoal, então vamos fazer esse exemplo aqui. O primeiro, que é exatamente vai ilustrar esse motor de face dividida com capacitor. A gente vai refazer um cálculo aqui lá de circuitos elétricos para as seguintes condições, tá? Eu tenho um rolamento de trabalho que tem uma característica que é essa aqui, 9, né, de resistência, impedância complexa, né? Então eu tenho uma bobina, então tem uma reatância aqui, uma reatância indutiva, né? E um enrolamento de partida que tem uma característica diferente. Você percebe que não é mesmo, né? A indutância é igual, mas a resistência é diferente. Se o capacitor permanente 150 microfarad for utilizado no enrolamento de partida, qual a defasagem de corrente em relação à tensão durante a partida da máquina? Certo? Então, durante a partida da máquina, eu vou ter uma situação onde eu vou ter esse capacitor permanente, nessa situação, não entendi. O capacitor permanente, tem capacitor variável também, não é o caso, né? Um capacitor permanente 150 microfarad foi utilizado no enrolamento de partida. Então, esse enrolamento de partida vai estar com 150 microfarad em série, né? Um capacitor permanente é essa situação aqui, tá? Então não vai ter a chave centrífuga, né?
vai ser essa situação aqui, onde eu vou ter o enrolamento em série. O enrolamento em série com esse capacitor, tá? Qual vai ser a corrente, qual vai ser a defasagem de corrente em relação à tensão durante a partida da máquina? Então, ele quer, na verdade, saber o valor dessa situação aqui. Considera, é porque aqui ele não mostrou, nesse exemplo aqui, ele não mostrou o diagrama de tensão corrente. Mas seria isso aqui, ó. Considera a chave fechada, que seria a situação com capacitor permanente, né? Ele vai funcionar direto, não vai ter a chave. Ele quer saber essa corrente aqui, né? Porque eu vou ter uma corrente auxiliar, um enrolamento auxiliar, que vai ser a corrente dada por esse enrolamento auxiliar mais esse capacitor em série aqui, né? Aqui não necessariamente ele vai estar em quadratura, não necessariamente ele vai estar 90 graus, mas vai ser uma coisa parecida com essa aqui. Ele quer, e eu vou ter uma corrente principal também. A composição fasorial das duas correntes vai me dar uma corrente total, certo? Então é exatamente esse ângulo dessa corrente total aqui que ele quer saber, tá? Então circuitos elétricos 2, né? O que a gente viu, isso aí. Tá, então, primeiro passo aqui, pessoal, eu vou ter que calcular, eu vou abrir um PowerPoint, eu fiz aqui, eu vou comentar aqui com vocês agora. Eu já botei aqui um Excel já com as respostas do exercício. Ah, não, esse aqui é outro. Esse aqui é outro. Esse aqui é o primeiro. Tá? Então é exatamente a situação que eu já botei aqui no Excel para a gente observar. Faltou só uma imagenzinha para ficar legal aqui, calma aí. Ah, não é esse aqui. Vou botar aqui para ficar completinho, ficar legal. Então, para ilustrar aqui, eu coloquei já a relação entre correntes e tensão, para ilustrar exatamente o que a gente quer, né? Ai, caramba. Desculpa aí, pessoal. Então, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho essa situação aqui, onde eu tenho um capacitor, onde esse C aqui vai ser esse esquema de ligação, né? Só que a chave vai ser permanente, essa chave vai estar fechada sempre.
Esse capacitor vale 150 microfarads. O enrolamento de trabalho, a impedância é essa aqui, 3 ohms. E o enrolamento de auxiliar, o enrolamento de partida, né, que a gente chama também, vai ser 4,3. Eu vou ter uma relação de correntes que vai ser exemplificada, que não estou dizendo que vai ser essa aqui, né? Mas para ilustrar, basicamente, eu vou ter que achar esse ângulo. Quando eu coloco um capacitor, né, além disso aqui, esse enrolamento auxiliar vai ser um enrolamento auxiliar mais esse capacitor, né? A impedância dele total, né? Eu vou achar uma corrente total que vai ser esse ângulo aqui que ele está me pedindo no exercício, né? O ângulo dessa corrente aqui total, tá? Então, o primeiro passo é calcular a reatância do capacitor, né? O primeiro passo é calcular a reatância do capacitor. 1 sobre J ômega C, né? 1 sobre J ômega C. Aqui ele não falou. Ah, não, falou. 60 Hz. Tá? Então, meu F vai ser 60 Hz. A minha capacitância vai ser 150 microfarads. Tá? Meu ômega C vai ser isso aqui. Tá? Então, eu vou botar aqui as formulazinhas já. Como eu já comentei com você, para mim é muito mais fácil eu usar o Excel do que. Porque eu não tenho como ficar escrevendo. Às vezes fica muito ruim eu ficar mandando imagens para vocês com resolução. Eu acho mais interessante eu mostrar no vídeo aqui, que você pode repetir depois quando você quiser. Né? Você pode usar a mesma tabela aí. Você pode usar as mesmas formas, enfim, né, fazer do seu jeito aí, porque fica muito mais fácil também organizado da gente visualizar a resposta desse jeito, né? Então eu vou usar o Excel na maioria das vezes aqui. Então meu ômega C vai ser 2π, né? 2πf, né? Vezes o C, né? 2πf vezes o C. O B15 e o B16, na verdade, o B15 é o F, é a frequência, 2, e o C é o B16, né, a capacitância. Vou obter esse valor aqui. Esse valor aqui eu vou acrescentar o I do complexo, né? No Excel, o número complexo tem um Izinho ali, né? Mas a reatância capacitiva é 1 sobre J ômega C, né? Ou no caso, I ômega C, né? Aqui no Excel. Que em engenharia normalmente a gente alterna entre o J e o I. Na matemática a gente usa muito o I. Na engenharia a gente usa o J. Historicamente falando, eu não sei por que isso, mas tem essa diferença, né? Então você fazendo isso aqui, invertendo, né? Você vai obter esse IMDiv aqui. Na verdade, eu dividi 1 pela célula B18, que é a minha parte imaginária do ômega C, tá? Vai me dar a minha XC, que é a minha reatância capacitiva, 17,67. 17,67, aproximadamente, tá? Aqui eu coloquei, tirei o imaginário, né? Peguei só a parte, o módulo dele. Beleza, guarda esse valor aqui. Então esse valor aqui é o primeiro passo para a gente resolver, que é a reatância capacitiva. Por que eu preciso dessa reatância capacitiva? Eu preciso dessa reatância capacitiva para somar em série com o meu enrolamento auxiliar, o meu enrolamento de partida, com a impedância do meu enrolamento de partida, né? Eu tenho que somar esse 17 aqui com esse 3 daqui, esse menos 17 com esse 3. Porque o meu enrolamento auxiliar mais o capacitor vai ser vai ser responsável pela minha corrente auxiliar, né? Então, pela minha corrente auxiliar vai ser essa aqui no caso, né? Então, tem que somar essa reatância com essa reatância de 3 aqui, essa reatância do capacitor que eu achei, com essa reatância de 3 aqui, que é característica já do meu enrolamento. Perfeito?
Então, pessoal, no segundo passo eu vou ter que calcular a impedância equivalente. Né? A impedância equivalente considerando esse X100 série que eu vou ter que colocar aqui também. Tá? Então, o segundo passo é calcular o ZEC, né? A impedância equivalente. É normalmente a nomenclatura que a gente usa lá em circuitos. Né? Capacitância equivalente vai ser a capacidade de trabalho, na verdade, em paralelo, né? Mais a capacitância de partida mais o XC que a gente achou. Beleza? Aí aqui, o ZT, eu chamei o enrolamento de trabalho, a impedância de trabalho, do enrolamento de trabalho, que é simplesmente copiada aqui embaixo. Tá? O 9,3i é exatamente isso aqui. Uma característica do meu enrolamento de trabalho, da impedância do meu enrolamento de trabalho, onde substituiu o J pelo I, porque no Excel é I. Né? Na prática é a mesma coisa, né? É só a nomenclatura que muda. Tá? E o enrolamento de partida, a impedância de enrolamento de partida, que eu chamei de ZP, Z de partida, né? Vai ser 4 mais o 3 mais o XC daqui. Tá? Então eu já fiz essa soma aqui, ó, que deu 14,667. Que eu coloquei aqui e já fiz a impedância de partida já com a minha reatância somada. Beleza? Então aqui eu tenho os dois parâmetros para calcular a impedância equivalente. Né? Na verdade, essa impedância equivalente é uma impedância em paralelo. Tá? Então tem que fazer o paralelo da impedância de enrolamento principal com o enrolamento auxiliar mais o capacitor, que é esse aqui. Beleza? Na prática, isso aí dava uma conta grande na mão, né? Então, aqui eu botei a resposta já direto, pessoal, porque o Excel já facilita isso para a gente. Eu dividi aqui a situação, então, em duas coisas, né? Dois parâmetros, o numerador e o denominador. Porque, na verdade, a impedância equivalente é produto sobre a soma, né, das impedâncias. Então, o numerador eu chamei o produto das impedâncias. E o denominador eu chamei a soma das impedâncias, tá? Para facilitar. E depois fiz o paralelo. Na verdade, fiz o paralelo, eu fiz a divisão desses dois valores que eu achei, né? Então, aqui no numerador, eu vou ter o produto, né? E mprod é o produto de números complexos no Excel, tá? Do E17 vezes E18. E17 é esse aqui, ó. E18, ou seja, o ZT vezes o ZP, né? O produto das impedâncias, tá? Eu obtive esse valor aqui. E o denominador vai ser a soma, né? A soma também do E17 com o E18, que é o meu ZT e o ZP, ó. Beleza? Eu obtive esse valor e depois eu fiz a divisão, que é exatamente o cálculo final do paralelo, né? Do numerador dividido pelo denominador. Tá? Vai dar 7,99, aproximando para 8, né? Esse númerozão aqui, vamos aproximar ele para 8, aproximadamente 8, menos 2,05 ohms. I, né? Você percebe aqui que eu tenho um izinho aqui lá no final. Certo? Então, levando isso aqui para o gráfico, né? Seria como se eu tivesse a minha parte real da corrente seria 8, mais ou menos aqui, né? Não, isso aqui, estou falando besteira, isso aqui é impedância. A corrente não tá sendo colocada aqui, não. Isso aqui no final.
né? Mas ela continua indutiva, né? Você percebe que ela é negativa ainda, o valor da parte complexa, né? E o terceiro passo, o que ele pede é para calcular a corrente. Pessoal, ele não deu, na verdade, a tensão do meu motor. O meu motor está sendo acionado. Mas ele pediu a relação, ele pediu um ângulo, né? O ângulo da minha corrente. Vai ser esse V dividido pelo ZEC. Esse fator, 1 sobre o ZEC, 1 sobre a impedância equivalente, vai me dar proporcionalmente o mesmo ângulo, né? Eu só não tenho a tensão, mas o ângulo vai ser o mesmo, tá? O ângulo vai ser o mesmo. Diferente a minha tensão aqui, se aumentasse, a minha corrente proporcionalmente ia aumentar também, mas o ângulo ia manter a mesma coisa, né? Então existe uma proporcionalidade aí, não necessariamente eu preciso da tensão para saber o ângulo, certo? Imagina se é a mesma coisa que eu aumentar aqui a minha imagem. Eu aumento minha tensão, né? Ou diminuo minha tensão, mas o meu ângulo continua igual, tá? Então, o ângulo não vai mudar em função dessa tensão. Então, não preciso, em princípio, ter o valor da tensão, né? Para saber o valor do ângulo. Se eu pedisse o módulo, né? O módulo da corrente, aí sim, eu ia precisar do valor da tensão, porque eu ia ter que ter esse cálculo baseado em função do valor da minha tensão do meu motor, tá? Mas como eu exemplifiquei aqui, a tensão, nesse caso, do argumento que ele quer, que ele vai pedir o argumento, o ângulo de defasagem, não é necessário a gente ter o valor da tensão. Então, sabendo disso, eu vou ter, ó, 1 sobre ZEC, na verdade, vai me dar esse valor desse número complexo aqui, ó. Tá? O MDiv, na verdade, vai ser 1 sobre o meu ZEC, que é esse E22 aqui, ó. Que vai me dar esse valor aqui, que vai ser, num caso prático, né, multiplicado por uma tensão que ele não me passou, né? Isso aqui, esse número complexo, ele obviamente ele tem um módulo e tem um ângulo, né? Esse argumento que eu falei que não vai mudar independente do valor da tensão ter ou não, que eu quero saber, tá? Então, é exatamente o argumento dessa, que a gente chama de, vai ser a tangente desse valor sobre esse aqui, né? O arco tangente, desculpa, desse valor sobre esse aqui, tá? Eu posso fazer assim, o arco tangente, entre esse valor mais esse, mas no Excel ele tem uma função para isso também, que é o argumento do ângulo. E marg vai me dar o argumento, que é o ângulo do meu, em radianos, né? Do meu número complexo, tá? Ele vai dar em radianos, que passando para graus, tá? Fazendo para graus, eu vou ter, no final das contas, esse 14,39 aqui. Então, na prática, pessoal, isso aqui é a resposta, e na prática é esse ângulo aqui, ó, entre o I e o meu V, que eu não sei o valor, tá? Também não sei o valor do meu I, mas eu sei a proporcionalidade dele, eu sei que ele tá nesse ângulo aqui, ele tem esse ângulo aqui, independente do valor da tensão, né? Uma é dependente da outra. Esse ângulo aqui é 14,39. Então é exatamente isso que ele pediu, o ângulo de defasagem, tá? Então isso aqui é bom para ilustrar uma revisãozinha interessante de circuitos elétricos 2, né? Obviamente, como eu falei, eu fiz isso aqui no Excel,
você tem que lembrar daquelas fórmulas todas para calcular o módulo. Para calcular o módulo, você leva a parte real e a parte imaginária ao quadrado, tira a raiz quadrada, aí você acha o módulo. Para achar o argumento do ângulo, você pega a parte imaginária, divide pela parte real e tira o arco tangente, certo? Você só pode somar números complexos na forma retangular, né? Você só pode dividir no multiplicar números complexos na forma polar. Então você tem que lembrar dessas coisas todas. Mas isso aqui vão partir do princípio que a gente já viu e a gente sabe fazer na mão, né? Na prova, quando a gente faz, normalmente a gente faz na mão. Mas isso tudo que eu falei, para ficar mais fácil e mais rápido aqui, e mais, vamos dizer, mais limpo, a gente usa no Excel, tá? Mas isso tudo aqui você pode comprovar aí na prática, né? Fazendo os cálculos aí na mão. Pessoal, então esse aqui foi o primeiro exercício, que é a primeira situação, onde a gente tem o capacitor e calcula o ângulo. Agora a gente vai ter a segunda situação, onde a gente tem um motor, uma tensão, e eu vou querer saber qual o valor do capacitor para eu obter um determinado ângulo, tá? Que é um ângulo em quadratura, né? Eu vou querer, na verdade, nesse segundo exemplo que a gente vai mostrar, eu vou querer que essa corrente auxiliar, eu coloque um capacitor, né, que me leve essa corrente auxiliar a ficar defasada a 90 graus em relação à corrente principal. Que é isso que normalmente ocorre em algumas situações. Eu precisar projetar um capacitor para eu ter essa, vamos dizer assim, eficiência máxima na partida do motor, certo? Pessoal, deixa eu só dar uns 5 minutinhos de intervalo para dar uma respirada e eu já volto, tá? No banheiro ali, tomo um café, dou uma respiradinha e já volto. 5 minutinhos, tá? 9h40 eu volto aqui.
situação. Então, gente, a segunda situação vai ser, eu quero saber agora o valor do capacitor para ser incluído naquele circuito lá de cima, né? Um circuito de motor monofásico de fase dividida. É exatamente o mesmo, só que eu quero saber agora o valor do capacitor. Ele me deu o valor da tensão, né? 3 kW, na verdade não vai ser preciso, a gente não vai usar para nada, 60 Hz, né? Frequência normal. O enrolamento tem 5, principal tem 5, 4, enquanto o enrolamento de partida tem uma impedância de 10 e 4, tá? Você percebe que o enrolamento de partida aqui ele tem uma resistência maior. Como normalmente eu falei, normalmente ele usa um fio, né? O enrolamento é com fio com bitola menor, né? Que te dá uma resistência maior. O projeto do capacitor é elevar as correntes dos enrolamentos principais, auxiliar em quadratura. Ah, tá. Então o capacitor, eu quero um capacitor para me deslocar a corrente auxiliar para 90 graus em relação à corrente principal, tá? Então esse exemplo 2 aqui, na verdade agora eu quero saber o valor do capacitor para um determinado ângulo, que esse determinado ângulo é 90 graus, né? Ele não está pedindo mais o argumento da corrente total, ele está pedindo um capacitor para me defasar 90 graus o enrolamento principal, a corrente do enrolamento principal. Então, eu fiz um Excel também colocando já isso tudo aqui para facilitar a nossa vida. Não tem ninguém. Tá? Então a situação agora é essa. Eu tenho essa situação, né, e eu quero saber o valor do capacitor que me leve essa situação para essa situação aqui, né? Por quê? Essa situação com a corrente em quadratura, ela tem uma eficiência maior na hora da partida, né? Então, normalmente, né, não que essa aqui não vá partir, essa aqui, de repente, vai partir com uma situação de carga menor, certo? Ou seja, sem carga nenhuma, e depois eu coloco a carga. Mas, no caso, a situação seguinte, essa aqui, onde quando as correntes estão em quadratura, ela tem uma eficiência maior porque o torque vai ser maior sob as mesmas circunstâncias, né? A partida vai ser mais eficiente. Então, eu passei o exercício para cá, e a gente vai ter, como sempre, o passo a passo para a gente resolver o exercício. O primeiro passo vai ser a gente achar o ângulo da corrente principal, para a gente poder depois achar qual é o complemento o complemento de ângulo necessário para eu atingir a quadratura, né? Então, o meu θP seria o meu ângulo da corrente principal, que vai ser basicamente o ângulo dado por o arco tangente disso aqui, ó, 4/5, né? O 4/5 vai ser o ângulo dessa corrente principal aqui, ó. Beleza? Elas aqui elas não estão iguais, se você perceber, elas parecem que estão um ângulo diferente. Então, eu só estou ilustrando aqui. Então esse θP, esse 38 graus aqui, 0,65, vai ser exatamente arco tangente de 4/5 em graus, né? Tá? Que eu já até coloquei aqui já tudo já direto. Porque o arco tangente no Excel,
4/5, o arco tangente 4/5, vai me dar um valor em radiano. Então, aqui eu já fiz a função em graus para facilitar. Então, esse 38 aqui já é graus, tá? Então, são 38 graus. Para eu saber agora o ângulo da U auxiliar, eu vou ter que ter esse 38 graus menos 90 graus. Né? Que ele vai ter que vir para cá. Esse ângulo aqui, na verdade, nessa referência que a gente colocou, esse ângulo aqui vai ser negativo. Então, esse menos 51 graus aqui vai ser 38 menos 90. Né? Eu não quero que ela esteja em quadratura em relação a esse ângulo principal. Então, a diferença entre esse aqui e o que eu quero achar, né, vai ter que ser esse aqui menos 90. Né? Que no caso aqui vai dar 51. Ó, tá? B14 menos 90. O B14 é o 38 graus que eu achei do ângulo do enrolamento principal. Tá? Então, esse ângulo aqui agora, que não está mostrado aqui, mas eu estou mostrando aí para vocês, vai ser o menos 51,34. Não estou falando que esse aqui é 51,34, não. Estou ilustrando, tá? Porque eu não sei, não tenho medir isso aqui, eu não sei em qual proporção isso aqui está, tá? Eu estou mostrando o que seria. Beleza? Então, esse menos 51,34 aqui é o meu ângulo em graus, tá? Aí, pessoal, então agora eu vou ter que somar. Na verdade, eu vou ter que somar, não. Eu vou ter que achar eu vou ter que fazer uma álgebra aqui para achar o Z de partida. Né? O Z de partida vai ser o auxiliar, a impedância do enrolamento auxiliar, que é 10 mais 4, né? Mais o XC que eu quero encontrar para essa condição aí. E essa condição ela vai ter que ser específica. Eu vou ter que ter um arco tangente de menos 51. Eu vou ter que ter o arco cuja tangente é menos 51 graus. Né? Então, esse Z de partida aqui, como a gente já fez em outros exemplos, vai ser o Z auxiliar, né? A impedância do enrolamento auxiliar, mais o XC nessa condição que eu quero encontrar. Né? Então, isso aqui vai ser 10 mais 4 mais XC, que eu só posso somar as partes complexas. Tá? A parte real continua sendo 10, que é isso aqui. O 4 do meu enrolamento auxiliar, da parte complexa do meu enrolamento auxiliar, e o XC, que é a parte do capacitor, é a parte complexa, que é o capacitor, a reatância do meu capacitor, que vai ser somado esse 4 aqui do enrolamento auxiliar. Beleza? Então, esse número aqui vai ser o meu Z de partida, já em série com uma reatância do capacitor, que eu não sei, mas vou calcular. Tá? Então, esse XC aí é exatamente aquilo que a gente vai calcular. Né? Aqui eu botei, já tentando botar o que seria, né, o desenvolvimento. Né? O próximo passo vai ser calcular o XC. Né? Eu não sei qual é o XC. O XC está aqui dentro desse valor aqui que eu vou calcular agora. Mas eu sei que menos 51,34 é o arco tangente, ou seja, a tangente menos 1. Aqui eu não consegui botar o menos 1 aqui, né? Mas é tangente menos 1, que é o arco tangente, de 4 mais XC, ou seja, da parte complexa sobre a parte real da minha impedância de partida. Tá? Então, esse valor aqui é o arco tangente desse valor aqui, que eu não sei qual é, mas que eu vou calcular, é menos 51,34. Né? Porque eu quero que seja. Né? Esse aqui é o complemento do ângulo para me dar a relação de quadratura entre a corrente principal e a corrente auxiliar. Que isso aqui a gente já calculou, que é esse valor aqui. Beleza?
Pessoal, então, para facilitar o cálculo, tangente menos. Se eu multiplicar essa equação toda aqui por tangente, eu posso fazer, não posso? Então, eu posso fazer a multiplicar essa equação toda por tangente. Então, eu vou ter tangente de menos 51,34 vezes tangente sobre tangente. Quando a tangente é menos 1 vezes tangente, dá nada, né? Eu corto tangente com tangente. Então, eu vou ficar exatamente com essa minha 4 mais xc sobre 10 vai ser igual a tangente de menos 51,34. Tá? Então, eu multipliquei essa equação toda por tangente, cortei tangente com tangente e obtive essa outra equação aqui, ó, que agora sim vai começar a sair alguma coisa daí. Né? Tangente de menos 51,34 vai ser 1,25. Pessoal, isso aqui vai ser a tangente. Se você for fazer no Excel, você tem que transformar essa tangente de menos 51,34 para radiano, tá? Se você o Excel usa tangente em radiano, tá? Então eu usei esse valor aqui, ó, tá? Tangente de menos 89 para fazer esse cálculo aqui, tá? A tangente de menos 0,89 em radiano, que é igual a menos 51 graus, vai dar 1,25, tá? Aí aqui eu já fiz a multiplicação já direto, ok? Esse 1,25 da tangente menos 51,34 vezes esse 10 que estava no denominador, ficou 12, tá? Menos 12, tá? Então, xc, ó, passando o 4 para o outro lado, vai ficar menos 4, menos 12. Vai ficar xc igual a 16,5. Bem, aí, tô quase lá, né? Eu tenho xc. Qual o valor de xc? Xc é 1 sobre J ômega C. Lembra? É reatância. Né? Aí aqui, essa expressãozinha vai me dar o valor da capacitância. Eu joguei a reatância para baixo, né? Fiz uma álgebra aqui. No caso aqui, a capacitância vai ser menos 1 sobre 2 πfxc. O xc é 16,5 que eu achei aqui agora. Beleza? Então, fazendo essa continha aqui, colocando aqui do lado, ó, 1 menos 1, exatamente essa expressão, sobre 2 πf, que é o 60, vezes menos 16,5, que é o valor que eu achei aqui de xc. Vai dar isso aqui, que dá mais ou menos 161 microfarads. Tá? Então, 161 microfarads seria a resposta que levaria a minha corrente auxiliar a ficar defasada de 90 graus em relação à minha corrente do rolamento principal. Certo, pessoal? Então a gente fez o caminho contrário. A gente achou o capacitor para me defasar a corrente e me facilitar essa partida, que é o que normalmente a gente deseja, né? Controlar essa corrente de partida, que indiretamente a gente está controlando o torque de partida, né? E fazendo esse motor monofásico, que tem essa característica aí de ter torque zero no início, poder partir, poder sair, poder ligar, né? Poder rodar uma carga, girar uma carga, tá? Então, pessoal, esses eram os dois exemplos que a gente tinha para ver aí. Depois eu mando isso aqui para você lá no grupo. E nossa aula de hoje vamos ficar por aí.
Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que queiram comentar? Certo, pessoal. Provavelmente eu devo dar um trabalhinho para gente, para vocês fazerem também. Eu percebi que o nosso período parece que vai demorar para terminar, né? Parece que esse nosso período vai ser todo online mesmo, né? Vocês viram aí as últimas notícias? Não, não vi não. Eu acho que vai até 30 de junho agora, eu acho que a definição, né? Acabou o semestre, então, né? Vai ser. Acho que não foi oficial pela faculdade ainda não, mas eu vi um papo desse pelo menos da Prefeitura de Niterói. Eu vi um burburinho aí. Mas enfim, vamos acompanhando, né? A faculdade ela tem uma posição e a gente vai ter que seguir a posição da cidade, né? A gente não pode ter uma posição diferente. Mas vão tentando fazer aí, tentando levar. O problema são as aulas práticas, né? Que a nossa matéria basicamente, tipo, aqui acabou. é, O que a gente teria que ver agora seriam as aulas práticas, alguns laboratórios que a gente não teve como fazer, né? Então, ficar devendo isso aí para um outro período, se for o caso, se Deus quiser, encontre uma vacina aí, né? Eles falaram que estão pesquisaram uma vacina, enfim, que estão com boas lá nos Estados Unidos, né? Falaram que tem bons resultados, mas isso se vai ficar disponível para a gente só ano que vem, se for o caso, né? No melhor das situações, né? Então, é, ainda tem um tempo aí para a gente conviver com essa situação esquisita aí. Mas, se Deus quiser, vai passar. E vamos acompanhando a situação da instituição, né? Qual vai ser a posição dela, né? Mas, de nossa parte aqui, a gente está fazendo o possível para minimizar esse impacto aí para vocês. Pessoal, alguma dúvida? Querem discutir mais alguma coisa? A minha dúvida, no caso, professor, era em relação ao ângulo aí de defasagem aí da bobina, por que usou a principal e não usou o conjugado da principal com a auxiliar para achar o ângulo? Volta lá, calma aí. É, volta lá. No primeiro, nesse aqui? Não, no segundo exemplo. É Aí porque, pegou. o ângulo ele é o enrolamento do auxiliar que a gente. O enrolamento principal é referência, porque a gente não vai mudar. A gente consegue mudar o do auxiliar, colocando uma capacitância ou não. Então a gente considera o enrolamento da principal como a referência para o cálculo do outro ângulo, né? Ah, tá. Tá? Então porque a gente não consegue mudar ele, né? Então ele é fixo. Então, em princípio, ele vai ser nossa referência. Por isso que a gente parte dele, daquele ângulo, como referência, para depois achar o complemento do ângulo para 90. Né? Então, Entendi. é basicamente por causa disso, porque a gente não pode mexer nele. A gente pode mexer só no auxiliar. Então, a gente fixa a referência como principal. Entendi. Era só isso, só. Falou. Valeu. Obrigado, Everton. Obrigado, Samuel, Thalia, Vitor. Clariana, Camila, a gente se vê semana que vem, tá? E se cuidem aí, lavem as compras. Eu tô me recuperando até hoje, cara. Tá difícil. Você vê que eu tô dando aula um pouquinho mais curta, às vezes eu tenho que parar. Rapaz, é difícil, cara. Mas aí se cuidem, gente. Se cuidem que o negócio é brabo, tá? A gente se vê semana que vem, no mesmo horário. Ok? Valeu, professor. Até semana que vem, então. Ok, bom dia. Grande Semana que vem. abraço aí.
Valeu, gente.